Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Quando nós começamos a despertar, é quando o mundo não encontra mais ressonância, não faz eco dentro do nosso ser. As coisas que nós vemos, as coisas que nós percebemos externamente, aquilo que nos dizem, tanto a nossa educação, quanto a sociedade em si, nossos pais, nossos amigos, começam a não fazer mais sentido para nós. Nós começamos a entender que tudo aquilo que nós aprendemos não ressoa, portanto, não é real. E há um grande choque, lógico, né? A gente começa a sentir um desconforto muito grande, uma irritação, uma frustração, uma impotência muito grande diante de tudo que acontece sem saber como agir. Os grandes mestres da espiritualidade do mundo sempre ensinaram como agir, indo para dentro de si mesmo, conhecendo a si mesmo. Quando nós estamos despertos, nós começamos a ficar desconfiados de que tudo aquilo que acontece diante de nós não é real. Então, se o que acontece diante de nós não é real, qual é o caminho seguinte? Qual é o passo natural seguinte? Ir para dentro, encontrar as verdades dentro de si mesmo. E nós acabamos gradualmente começamos a entender o significado de certas coisas que antes não faziam sentido nenhum para nós, principalmente porque todo o ensinamento que nós temos é dentro de um contexto religioso. Tudo que aprendemos está colocado dentro de um contexto religioso. Por mais que a gente lute, por mais que a gente tente negar, tudo que nós aprendemos está dentro, ganha um peso moral, um peso religioso que na realidade esses ensinamentos não têm. Então fica difícil trabalhar, é como ter que subir um morro, um monte, rolando uma pedra gigantesca para cima, sempre carregando todo esse peso moral e religioso que os ensinamentos espirituais não têm. Ensinamentos espirituais são ensinamentos de como o mundo funciona, de como as leis da existência funcionam em relação a cada um. Pura e simplesmente. Os ensinamentos sempre são simples porque eles são de acordo com a natureza. A natureza é simples. A mente é que complica tudo. E quando estamos despertos, é quando nós começamos a entender o significado de ego, de mente, de eternidade. Eternidade é uma palavra que ganha um peso gigantesco, religioso, e principalmente o significado de agora, o significado de presente, que nunca fica claro para nós. Então, com o despertar, nós começamos a entender o que significam essas coisas. O ego, como tenho dito constantemente, é um ensinamento importantíssimo, é um aprendizado importantíssimo. Aliás, esses aprendizados são os aprendizados mais importantes da nossa existência. O ego é a mente. Basicamente, pode ser desenvolvido ainda um raciocínio, mas o que interessa, o mais importante é isso: o ego é a mente. A mente é o quê? A mente são os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e esse círculo vicioso que se forma a partir do pensamento, que gera emoção, que gera pensamento, que gera emoção, que gera pensamento, que gera emoção, que vai se consolidar em sentimentos, traumas, e que vão direcionar a nossa vida muito mais do que nós gostaríamos que fosse. Então nós estamos inconscientes o tempo todo porque estamos sendo
direcionados, condicionados por esses pensamentos, emoções, sentimentos e traumas, inclusive, que de tanta força que eles ganham no nosso inconsciente, são eles que dirigem as nossas vidas e são os causadores dos grandes desastres dos quais nós nos queixamos. Porém, eles provêm todos de nós mesmos. E pela nossa auto-ignorância, pela nossa falta de autoconhecimento, é que nós achamos que as causas dos nossos desastres pessoais vêm de fora. Então o despertar é isso, o despertar é saber o que significa o agora. O agora é a única coisa que nós temos, o momento presente, esse instante. Isso é o presente. E ao mesmo tempo, isto é a eternidade. A eternidade não é algo, como a religião ensina, que vem depois da morte, que depois da morte você se encontra num paraíso, num inferno, seja como for, para viver pela eternidade. A nossa mente tridimensional, pequenininha, quase nem consegue abranger esse conceito de eternidade. Somente quando você aprende o que é o agora, que é a única eternidade que você tem, o único momento que você tem, a única vida que você tem. Há muita confusão, por exemplo, na questão da vida após a morte, né? Inclusive, essa expressão, ela está errada. Eu já gravei um vídeo a respeito disso, né? Que causou uma certa controvérsia, inclusive por causa do jogo de palavras que eu coloquei no título, de que a morte não existe e nem a vida após a morte, por uma questão semântica. Tudo que existe é vida. O que está acontecendo agora, nesse exato momento, comigo e com você que está me assistindo, é que nós estamos vivenciando a vida dentro de um corpo físico, numa realidade dimensional densa, na qual é necessário esse corpo físico. É como se nós entrássemos num mar denso, num mar lamacento, e nós precisássemos de um escafandro, de uma proteção densa, grossa, para entrar nesse mar. Essa proteção é esse corpo físico, com o qual nós nos expressamos nesse mundo e aprendemos nesse mundo. Então, não é errado dizer que não existe vida após a morte. Tudo que existe é vida sempre, na eternidade, porque tudo que existe é o agora. Então, mesmo depois da morte desse corpo físico, mesmo depois do desencarne desse corpo físico, tudo que existirá é o agora. E tudo que existirá é a vida, não a vida após a morte. O despertar traz novas compreensões da realidade que nos cerca. Essa é a maravilha do despertar. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades e compartilhar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.